Olá, muito boa tarde. Em cada ano, o tema da unidade dos cristãos é particularmente recordado entre os dias 18 e 25 de janeiro. Uma problemática vivida de forma diferente pelas comunidades cristãs, onde a prioridade e o interesse é também desigual. Em TZ, a experiência ecuménica é uma marca que caracteriza a comunidade, sendo por isso uma experiência que queremos apresentar ao longo dos próximos minutos. São para isso convidados do programa Eclésia Andreia Carvalho, assistente social, e António Marujo, jornalista. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Perguntava-vos, antes de mais, a vossa ligação, creio que em histórias distintas, a TZ. No caso, Andreia Carvalho, de que forma é que tomou conhecimento desta comunidade e se foi ligando depois a este espírito que acredito seja único? Eu acho que tive um percurso muito normal nisso. Pessoas da minha paróquia que já tinham ido, que me falaram, e num determinado momento decidimos organizar um grupo da paróquia e juntámos-nos a outro grupo e fomos num autocarro numa Páscoa à TZ. Isso é a rotina de muitos grupos que querem conhecer Sim. A comunidade, não é? Uhum. Depois, esse espírito e as dinâmicas propostas de TZ foram permanecendo? Sim, fui durante 4 anos seguidos, a partir do primeiro. Uhum. Depois interrompi por outro curso, não passou por Portugal nem pela Europa, mas quando voltei a estar novamente em TZ e, entretanto, voltei já mais 2 vezes, para além dos encontros europeus. Uhum. Sim. António, no teu caso, de que forma é que foste tomando conhecimento desta comunidade? A primeira vez que me lembre de ter visto alguma referência à TZ foi a capa de uma revista, salvo erro, da Família Cristã, em 74, pouco depois do 25 de Abril, que dizia: prepara-te e vai ao Concílio de Jovens, com 2 jovens de mochila às costas. Concílio de Jovens era o termo Concílio de Jovens era o que se falava na altura, era a dinâmica que TZ propunha na época, que era uma forma de levar os jovens a participar na igreja. E aquela capa de algum modo entusiasmou-me, e eu próprio, 5 anos depois, peguei na mochila e fui a TZ de uma forma que hoje já se usa pouco, que foi à boleia, atravessando Espanha e França, até lá chegar. Portanto, foram vários dias, largos dias, até lá chegar. E depois encontrar uma experiência que de facto é única no cristianismo contemporâneo, penso eu. Depois essa ligação à TZ foi-se mantendo à Sim, comunidade em França e também a outros eventos que ia Sim, ao longo destes anos voltei lá algumas vezes, 4 ou 5 vezes talvez, e participei em alguns encontros europeus do fim do ano que TZ propõe. Além do de Lisboa em 2004, estive em Barcelona por 2 vezes, estive em Genebra, e penso que é isso. E, portanto, fui mantendo a ligação porque, de facto, considero que em TZ a experiência ecuménica é, sem dúvida, marcante, mas TZ é muito mais do que a experiência ecuménica. A experiência ecuménica é apenas um sinal daquilo que pode ser o cristianismo, um cristianismo fiel ao Evangelho para os tempos de hoje. E o ser ecuménico é um indicador positivo para essa experiência do cristianismo nos dias de hoje? Sim, em TZ, quer o irmão Roger, o fundador, quer agora o irmão Aloís, insistem muito, e os outros monges insistem muito na ideia de que o ecumenismo não é em si um objetivo, mas deve ser um sinal de que os cristãos dão às mulheres e aos homens do nosso tempo, de que é possível viver formas de comunhão, mesmo quando se pensa diferente, mesmo quando se tem ideias diferentes sobre as coisas, mas que é possível viver uma experiência de comunhão e de solidariedade entre as pessoas, e uma experiência também que passa pela beleza, que é uma nota muito importante em TZ também. Andreia, de que forma é que te percebes deste laboratório de ecumenismo que acontece em TZ? Não há pessoa que possa ir a TZ sem entrar em contacto com outras igrejas. E no limite já passamos até para o patamar do diálogo interreligioso. Eu já estive em TZ com uma judia, por exemplo. Por isso é impossível não se questionar. E essas diferenças sobre o que acontece ali. São pouco perceptíveis? Eu nunca assisti a uma discussão assim acesa sobre religião em TZ, porque eu acho que as pessoas no encontro e pelo espírito com que já partem para TZ procuram o comum e não o diferente. E a partir do momento que isso acontece, a discussão está muito centrada em Deus e em Jesus, porque sobretudo são cristãos que vão, mas sobretudo em Deus. Com esta judia tínhamos conversas sobre o Deus do Antigo Testamento, por isso era... É porque em TZ
A questão é, as pessoas vão à busca do essencial, isto que a Andréia dizia, de procurar o comum e não o diferente. As pessoas estão, de facto, à procura do essencial. E o essencial nos tempos de hoje é procurar formas de solidariedade entre as pessoas e entre os povos. Em TZ, por exemplo, insiste-se muito na ideia de que há povos a sofrer hoje, a sofrer de um modo especial, e, portanto, apela-se também à solidariedade mais especial com esses povos. Por uma exemplo, nova solidariedade, não é? Uma nova solidariedade, que é o título da última carta, que, aliás, vai marcar a reflexão dos jovens que passarão por TZ nestes próximos 3 anos. Por exemplo, o Haiti é uma realidade que está muito presente em TZ, não só por causa da tragédia que atingiu o Haiti há uns 2 anos, mas já muito antes disso. E quem diz o Haiti diz outros países pobres e outros povos que sofrem bastante ou a fome ou situações de guerra, de deslocados, e portanto essas realidades estão muito presentes, ou seja, essa ideia de que é possível construir uma família humana baseada no respeito e na justiça entre povos está muito também presente em TZ. Creio que é de Irmão Luís, agora deste encontro de Roma, a frase "recusemos fazer separadamente o que podemos fazer juntos". É uma determinação constante. Mas recuava ainda a esse tema do ecumenismo e à carta que o irmão Roger escreveu precisamente para o encontro de Lisboa, aqui em 2004, onde ele afirmava: o movimento ecuménico está a regredir. Porque existe, de facto, a preocupação pelo ecumenismo em TZ. Não é um tema que acontece espontaneamente, é um tema que se quer construir. Eu acho que mais do que a preocupação, TZ fala pela experiência, seja ao nível ecuménico, seja noutros âmbitos. Quer dizer, o que nós assistimos é, durante esta semana chamada pela Unidade dos Cristãos, que estamos a atravessar estes dias, o que se verifica na maior parte dos casos, dos países, aqui também em Portugal, é que há umas iniciativas de oração em conjunto entre católicos e protestantes e ortodoxos, quase sempre, espalhadas pelo país, ponto final. Portanto, o ecumenismo, de facto, em Portugal e noutros âmbitos, reduz-se a estas iniciativas, parcas iniciativas e muito inconsequentes. Obviamente há países onde isso não é assim, mas em TZ, de facto, muito mais do que falar das coisas, vive-se uma experiência. E essa experiência é, na mesma comunidade de monges, há monges católicos e protestantes de diversas confissões, de diferentes denominações. E lá está, eles vivem em conjunto e procuram dar esse testemunho de vida em comunidade, sem que nós saibamos se o irmão X ou Y é de origem católica ou de origem protestante, porque para eles isso não faz sentido. E vivem essa experiência comunitária conjunta, mostrando que de facto é possível, para lá das diferenças que cada um tem dentro de si, dar o testemunho de uma realidade de comunhão e de partilha. Em todo caso, e perguntava-te ainda, António Marujo, porquê uma afirmação ainda dessa carta do irmão Roger em 2004, aqui para o encontro de Lisboa, dizia: precisamos urgentemente de iniciativas proféticas para fazer sair o ecumenismo dos meandros nos quais receio que se esteja a atolar. Eu recordo-me de uma vez que falei com o pastor Dimas Almeida, um pastor presbiteriano português, e ele dizia: passamos a vida entre as igrejas a dizer que são mais as coisas que nos unem do que aquelas que nos separam. Então vamos ser consequentes com isso. Vamos, por exemplo, ter iniciativas de solidariedade social em conjunto. Vamos, por exemplo, dar cursos de teologia naquelas matérias em que se pode chegar a um denominador comum, dar cursos em conjunto. Vamos fazer catecismos em conjunto nos temas em que é possível escrevermos as mesmas coisas. Ora, porquê é que as igrejas de facto não são capazes de dar estes passos? Porque, e penso que o irmão Roger estaria a pensar em muitas destas questões quando escreveu essa frase. Não falei com ele sobre isso, sobre essas frases especificamente, mas nem ele me disse o que é que queria dizer com ela, mas
eu penso que ele estaria a pensar em muitas destas realidades, porque, de facto, a seguir ao Concílio Vaticano II, houve assim uma espécie de grande entusiasmo pelo diálogo, pelas iniciativas conjuntas entre igrejas diferentes. A própria Igreja Católica deu passos de gigante nesse sentido, mas depois tudo esmoreceu, ou grande parte das coisas esmoreceram, e parece que se entrou numa fase de estagnação. E isso, de facto, TZ contraria pela experiência, lá está. André, de que forma é que tu vais apercebendo, de facto, da concretização do ecumenismo em TZ, contrastando, se calhar, com outras experiências, nomeadamente entre os jovens, outras experiências onde estes espaços do ecumenismo são mais tenues, são mais espaçados, pelo menos, não é? Eu há bocado falei de que, sobretudo, predomina o comum, mas também predomina uma curiosidade pelo que é diferente. Mas uma curiosidade positiva, não de divisão, mas de união, não é? De conhecimento. E sobretudo, os jovens portugueses têm muito esta lacuna, porque há uma predominância da Igreja Católica e há um conhecimento muito parco das outras igrejas. E então, penso não se terão dado passos significativos, já nomeadamente com a realização daqueles fóruns ecuménicos jovem? Sim, mas eu acho que não há propriamente, também como o António Marujo dizia, iniciativas que efetivamente promovam ou iniciativas de relevo que promovam um verdadeiro diálogo e conhecimento entre todos. E também um bocadinho, se não nos conhecermos a todos, também não conseguimos chegar lá. Houve outra iniciativa das internacionais que TZ tem promovido, tendo em conta situações específicas, que foi o envio de Bíblias para a China. E isto é muito significativo, no sentido em que a Bíblia é o comum das igrejas cristãs, não é? Não é uma iniciativa que vincula apenas a Igreja Católica, mas vincula todas as igrejas. E são coisas muito concretas, passos muito concretos que a comunidade TZ dá. Eu acho que em TZ, ou nos encontros europeus, também o que se promove acaba por ser este mútuo conhecimento, porque não existem outras oportunidades para isso. De que forma é que esse espírito e esse propósito que TZ cumpre chega depois a cada grupo, a cada paróquia de onde partem, que são as paróquias de origem dos jovens que vão a TZ? Há por todo Portugal orações de TZ organizadas, e essas orações obviamente destinam-se a todas as pessoas que comungam de TZ e dessa experiência. E é a permanência do que se vive em TZ? Orações, é a continuidade? Apesar dos irmãos não gostarem de criar grupos nem permitirem muito isso, no sentido em que dizem que se nós não soubermos viver isto na vida real da nossa vida cristã, nos nossos grupos, paróquias, igrejas de origens, então não faz sentido ir a TZ. E por isso as orações são um espaço privilegiado de manter o contacto, e nessas orações estão presentes todas as igrejas e todas as pessoas que vão a TZ, sendo que abrangendo também aqui um bocadinho aos crentes no geral, porque há pessoas não vinculadas a igreja nenhuma que vão a TZ e que, para quem TZ lhes faz imenso sentido e comungam apenas das orações. António, de que forma é que te vais apercebendo da possibilidade da permanência e da inserção desta forma de viver o cristianismo depois nas comunidades concretas, paroquiais ou outras? Estas dinâmicas de oração, por exemplo, que existem um pouco espalhadas pelo país e noutros países também, são uma forma de rezar ao ritmo de TZ. Isso significa ter uma atenção privilegiada ao texto bíblico, ao espaço de silêncio e à beleza do canto, e à beleza do próprio espaço em que a oração decorre. Estes espaços de oração são abertos a qualquer pessoa que queira neles participar, quer dizer, como outras dinâmicas, como a própria missa é aberta a qualquer um que lá queira ir, ou outros rituais cristãos. E isso é que é o fundamental, quer dizer, ali não se vai rezar por rezar, ali o que TZ propõe é que essa oração seja transformadora da vida de cada um. Que seja, sim, um espaço de respiração, porque precisamos de respirar hoje, enfim, no meio de tantas coisas e de uma vida tão atribulada, por vezes, mas que seja um espaço de respiração para que as pessoas se possam encontrar, em primeiro lugar, se possam encontrar
na sua fé profunda e depois que se possam encontrar com outros também, com outras pessoas. Vais percebendo que há abertura, nomeadamente das estruturas paroquiais, para receberem essas iniciativas? Do que conheço, sim, tanto quanto. Enfim, poderá haver um caso ou outro em que seja mais difícil, mas do que conheço, sim, há abertura para isso. Até porque, normalmente, as pessoas que vão a TZ e que depois querem continuar, pelo menos, essa dinâmica de oração nos seus sítios, são pessoas que depois estão comprometidas, muitas delas, ou em iniciativas de solidariedade, ou na vida paroquial, ou na vida de relação entre comunidades cristãs. Portanto, não são pessoas que se fecham no seu gueto. Isso, de facto, a comunidade de TZ é muito, digamos, muito assertiva. Eles têm muito poucas coisas assertivas. Aliás, há um modo de falar dos monges. Eles dizem sempre as coisas como forma de sugestão, mas se há uma coisa que eles insistem bastante é na ideia de não criar mais um gueto, mais um grupo, mais um movimento dentro, seja do catolicismo, seja dentro da experiência cristã. André, também vais percebendo, de facto, essa inserção de quem vai a TZ depois, nos vários projetos das comunidades paroquiais? Sim, a ideia não é, como estava a dizer também o António Marujo, sermos um grupo de pessoas especiais que vive uma coisa muito especial em TZ e que fica ali. E então, o que acontece geralmente é que essas pessoas despertam para algo, depois da experiência de TZ, seja um trabalho pastoral concreto, seja uma iniciativa de solidariedade, e acabam por permanecer ligadas ao Espírito de TZ através desta iniciativa. E mesmo esta carta do irmão Luís aponta muito para aí a nova solidariedade. A nova solidariedade neste sentido, de que temos que ser criativos nas solidariedades hoje, porque de facto já esgotámos muitas formas e há coisas que ainda não estão a resultar. Por isso é importante nós, como cristãos, assumirmos definitivamente esta missão e inserirmos no mundo e nas suas estruturas de forma a sermos solidários com ele, ainda que não explicitamente num registro de evangelização, ou seja lá o que for, mas de transformá-lo por dentro, sim. E esta é uma pergunta que emerge da carta, precisamente do irmão Luís, uma nova solidariedade, como renovar um compromisso pelos outros. É uma pergunta, acredito, que se faz em todos os domínios nos dias de hoje e diante da crise social e económica. Que especificidade se pode encontrar na proposta que sai de TZ, António? O irmão Luís, na carta, começa por recordar, por exemplo, o início do processo da construção europeia, quando países e povos que tinham passado séculos a fazer guerras resolveram juntar-se num projeto que é uma coisa única na história do mundo e que hoje estamos... Um projeto de paz e um projeto de construção coletiva e que hoje estamos a desbaratá-lo com uma série de decisões políticas e económicas erradíssimas, na minha opinião. Mas foi um conjunto de homens, mais até do que líderes, alguns deles eram responsáveis políticos, mas foi sobretudo a sua consciência de cidadãos e alguns de cristãos também, que os levou a procurar dar passos nesse sentido. E ele recorda, por exemplo, também movimentos como o movimento de democratização nas Filipinas, o Sindicato de Solidariedade na Polónia, os movimentos de democratização da América Latina, para dizer que estas coisas nasceram dos povos, quer dizer, não foram impostas de cima. E o que estamos a assistir hoje também, por exemplo, com aquilo que se convencionou chamar as manifestações dos indignados, que é muito mais do que isso. Acho que há também muita esperança à mistura nesses movimentos, esperança de que é possível fazer as coisas diferentes. O que estamos a assistir, dizia eu, é que as pessoas estão a reinventar formas de participação democrática, formas de construção coletiva, formas de participação nas sociedades, formas de participação nas igrejas e nas comunidades religiosas, que de facto ultrapassam em muito aquilo que os líderes, os políticos, os responsáveis das instituições internacionais, etc., muitas vezes querem. Porque de facto hoje estamos muito coartados até na nossa liberdade de pensar e de agir.
E penso que o que estamos a assistir e o que TZ tenta perceber como sinal das novas gerações é que há novas formas de esperança, há novas formas de solidariedade a emergir, e que as novas gerações trazem consigo também muita vontade de participar e de construir um mundo mais justo e mais fraterno e mais solidário. Laboratório do Ecumenismo pode ser também um laboratório de novas ideias de solidariedade, a comunidade TZ? Sim, no sentido em que toda a diversidade que chega à TZ pode ser também novas ideias. E esse é o segredo, é o conhecimento da diversidade. Sim, e também de conhecê-la para poder intervir nela, não é? E se não houvessem jovens do Haiti a ir a TZ, se calhar não tinha tido tanto impacto. Se não houvessem jovens chineses a ir a TZ, se calhar a atenção também não seria tão óbvia. E acho que é isso que vai dando fruto à volta da comunidade de TZ. O irmão Roger foi a primeira pessoa a comungar no funeral do Papa João Paulo II. Por este sinal, que era não só de amizade que havia entre os dois, mas de ecumenismo e de um esforço grande nesse sentido. Há uma intuição interessante, penso eu, é que os irmãos de TZ tanto estão presentes em situações de tragédia imensa ou de pobreza imensa que existem pelo mundo, o Haiti, alguns países africanos, Brasil. a Ásia, Brasil, etc. Ou mesmo no mundo ocidental, em bairros, por exemplo, já estiveram durante anos num bairro de Nova Iorque que era chamado a Cozinha do Inferno. Portanto, tanto estão presentes nessas situações limite, como são capazes de propor, digamos, ao mais alto nível, se podemos usar esta expressão, uma outra dinâmica para as relações entre os povos. Não é por acaso que, por exemplo, o encontro europeu de 2011 foi em Berlim, digamos que é hoje a capital política europeia. Praticamente. O encontro de 2012, em dezembro último, foi em Roma, que de algum modo é um símbolo de unidade religiosa, pelo menos para os católicos. E o encontro do final deste ano, 2013, será em Estrasburgo, que é de alguma maneira o símbolo dessa Europa unida que nós hoje estamos a desagregar em tantas dimensões. Portanto, TZ também está atento a isso. Não é um projeto intimista, é um projeto de intervenção? Não, de todo. É um projeto que passa pela capacidade de beber a força interior, mas depois de a transmitir a outras pessoas. E é um projeto, por certo, de permanência no tempo. O nosso é que já terminou, não dá para continuarmos a falar. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar uma experiência de ecumenismo, de construção da unidade entre os cristãos proposta pela comunidade TZ e que apresentámos no programa de hoje no contexto do 8º de oração pela unidade dos cristãos. Desejo um bom fim de tarde e até amanhã, se os quiser.